Seja bem-vindo ao canal Atlético Mineiro Galo Fã Clube. Acompanhe aqui as últimas notícias do Galo, resultados e próximos jogos. E segue aqui as últimas notícias. O incrível Hulk parte pra cobrança. Apita Paulo César Zanovelli, pé canhoto com a sua paradinha, pé esquerdo no canto esquerdo, Barbante! Barbante neles, Galo! Foi sofrido, o incrível Hulk abre o placar do Atlético no Mineirão, de pé canhoto cobrando pênalti no canto esquerdo, o goleiro foi pra direita e não achou nada, bochecha da rede, bola rasteirinha, com a sua categoria, extravasa total, explode a massa no gigante da Pampulha, Hulk o incrível, 7 às costas cobrando pênalti na Bacia das Almas. 1-0 no placar, Roberto Abra. E até um castigo, né? Para essa boa equipe do Atlético, né? Em cima da hora, já passando o tempo, né? Pênalti, e aí é ele, com tranquilidade, a experiência, frio no lance. Hulk, de perna esquerda, mandou a bola no canto esquerdo do goleiro Pedro Rocha. Rasteira batida. E aí Hulk, pênalti, explode o coração alvinegro de alegria. Aos 49 do segundo tempo, com pênalti polêmico. Com essa vitória diante de pouco mais de 12 mil torcedores no Mineirão, o Galo chegou a 16 pontos e voltou, Giovana, à liderança do Campeonato Mineiro. E mesmo com essa derrota, o Atlético permanece com 13 pontos e corre o risco de perder o lugar no G4 se Caldense e América vencerem. Só que para isso, o Coelho precisa tirar 2 gols de saldo, então, na tabela para realmente tirar o Atlético desse G4. Só que mesmo assim, o técnico Roger Silva foi calmo ao analisar a derrota com esse pênalti polêmico. O resultado, infelizmente, passou por um erro humano, né? A gente precisa ser sereno nessa hora, não adianta a gente vir aqui manifestar tudo que a gente pensa, né? Acabou sendo prejudicado pela arbitragem, mas vida que segue, né? Eu acredito que eu vou ter o bom senso de acreditar que ele errou como humano e não por sacanagem, não por querer nos prejudicar. Então, tá tudo certo. A gente tem que absorver essa derrota, entender que a gente enfrentou uma grande equipe, que nós estamos no caminho certo e que sábado nós temos a nossa decisão em casa. E aí sim, a gente precisa jogar, aproveitar um pouco melhor as oportunidades e buscar essa vitória para se consolidar no G4. Roger Silva, o técnico do Atlético de São João del Rei, após essa derrota pro Galo no Gigante da Pampulha. Vamos lá falar do Galo 1-12 aqui na Super, como você gosta de falar, Roberto. Ponderado, calmo, tranquilo, o Roger. Um abraço pra você, boa tarde. Um abraço, boa tarde, Giovana. E olha, engraçado, antes de começar o jogo ele estava agitado. Durante o jogo teve uma falta de pé, até ele gritou com o regra 3. Eu falei, o Roger amarelo, né? Justo, com 5 minutos de jogo. Agora, quando termina o jogo, a Super registrada, ele saindo para ir em direção ao juiz, lá estavam os jogadores, reclamação, ele foi lá e, vamos sair, sai, é comigo, um abraço, parabéns pela arbitragem, errou, mas tá tudo bem, mano, foi muito calmo aí agora, enfim. Mas tem o El Turco, né, que, mais uma vez, e no Mineirão, houve aquela história da entrevista coletiva, sempre com um probleminha, né? Sei lá, essa aparelhagem aí do Atlético, do Mineirão, sei lá de quem. Mas você estava na coletiva, o que você sentiu do El Turco? Pois é, eu senti mais uma vez assim, ele ainda está com um pouco de dificuldade de compreender, né? As coletivas não estão sendo 100% compreendidas, nem por nós, nem por ele. Mas aos poucos ele está aprendendo a se comunicar de forma mais devagar, né? Ontem, inclusive, foi um pedido que fizeram pra gente, ao pessoal, perguntas mais objetivas, falem mais lentamente, né? Para que ele consiga compreender, porque realmente está rolando essa dificuldade. É um processo de adaptação. E sobre essa questão do áudio, né? A gente vai perceber, não tá tão alto, né? Ele fala um pouco mais para dentro, assim, mais baixo. Não é aquele cara
aquela agitação toda, né? Quem vem de Cuca e Sampaoli, Giovana, você que vai começar aí chamando as sonoras, a gente estava acostumado com outro tipo de fala, né, do treinador. É verdade, mas até comparando ele com o Sampaoli, né, que também tinha essa dificuldade da língua, a gente percebe que ele, pelo menos, parece estar um pouco mais disposto, né? Tá bem mais forçado, né? E falando então no técnico do Atlético, ele analisou o desempenho do time no jogo com muito volume, mas pouca efetividade no ataque. Hay días que el equipo tiene mejor finalización, otros días no. Pasa solo por ahí. Hoy el equipo tuvo 13, 14 finalizaciones contra el rival que tuvo muy poco. Pero bueno, tenemos que mejorar en esa situación de poder hacer el gol en el primer tiempo para poder tener espacios y poder tener transiciones y que el equipo pueda tener más posibilidades de jugar en campo abierto. El no hacer el gol en el primer tiempo hace que los espacios estén mucho más cerrados, entonces es un poco complicado. Por eso tenemos que hacer el gol cuando se nos presentan las oportunidades, porque este equipo cuando hace un gol después con los espacios es muy peligroso. Então, explicando as dificuldades no ataque que o Galo teve, ele também elogiou a estreia do volante Otávio. Eso es una boa partida. Tiene poco entrenamiento con el equipo, pero seguramente nos va a dar mucho más. Hoy hizo un buen partido, recuperó muchos balones. Y su característica es diferente a Alan y Jair y seguramente nos va a dar una alternativa más de juego, pero sí hizo un buen partido. Agora, já pensando na decisão da Supercopa no domingo contra o Flamengo, El Turco revelou que já tem o time que vai entrar em campo na cabeça. Sí. Nosotros ya tenemos el equipo, no tengo dudas. Ya desde hace unos días tengo en mi cabeza el equipo que va a jugar, así que solamente nos quedan 4 días para entrenar muy bien y llegar con mucha energía positiva a ese juego definitorio. Para fechar, vamos ouvir, né, o que ele disse sobre como chega o Atlético para encarar o Flamengo na busca desse título no domingo lá em Cuiabá. Llegamos muy bien físicamente. Hoy prácticamente más de medio equipo no participó, está descansado. Otros jugadores jugaron muy poco tiempo, entonces vamos a llegar físicamente óptimo para la partida del domingo y tengo muy claro cuál es la rivalidad, sé muy bien cuál es la rivalidad y estoy muy comprometido con esta institución, con esta camiseta y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ganar esta Copa. Ele foi até certo momento uma resposta naquilo que praticamente tivemos chance no primeiro tempo, você faz gol, espaço, claro, se o Atlético faz um gol ali no início, aquele lance com o Keno, o pessoal reclamou pênalti que não aconteceu, saiu o gol, claro, vai abrir o espaço, né? O Atlético saía pro jogo, mas a coisa foi caminhando para aquilo, aconteceu em cima da hora, depois da hora, não pênalti, que pelo menos a minha opinião, no momento, não foi pênalti. Não foi pênalti. Agora, os companheiros vendo, eu tive que ver, comentarista de arbitragem, eu tive que ver 10 vezes, porque no ato, foi pênalti. Não foi pênalti, nada, absolutamente nada. Não aconteceu absolutamente nada. Lance normal com a Ademir. Ele deu o pênalti e a vitória do Atlético. E fica aquela história do erro da arbitragem, enfim. Agora, Pedro, Giovana, ficou claro que ele já tem o time na cabeça, né? E eu acho que não tem como fugir, né, desse time ideal do Atlético com o que jogou no fim de semana contra o América, com a diferença do Keno jogando como titular, né? Acho que é a única
possibilidade que ele teria se o Keno não estivesse ainda em 100% de jogar os 90 minutos. Mas com o que fez sábado, né, Roberto? Jogando um tempo todo e muito bem. Com o que fez ontem, né? Gerando até alguma reclamação da torcida quando foi substituído. E com mais 4 dias para se preparar, como o Turco falou aí nas sonoras, com certeza o Keno vai ser titular no domingo, né? Everson, Mariano, Natan, o Godin, o Arana, o Alan, o Jair, Nátio Fernandes, o Zaratio, Hulk e Keno. Não tem onde fugir. Esse será o time do Atlético para começar no domingo. E o Flamengo que joga hoje, né? Às 4. E o Flamengo alterou a sua programação também. O Flamengo joga às 3:30 da tarde contra o Madureira. E aí tinha, né, aquela previsão toda, vão chegar 3 dias antes, não sei o quê. O Atlético já tinha avisado que não iria, né? Até ontem falamos no nosso show de esporte, reservando aí um local para treinamento em Cuiabá. Mas com apenas essa possibilidade, o Roberto já vinha adiantando, vai viajar no sábado. O Flamengo, por sua vez, né, tem esse jogo de hoje pelo Campeonato Carioca e aí fica livre para os treinamentos no Rio de Janeiro e depois vai para Cuiabá, já que reservou o hotel antes, Roberto. Pois é, o Atlético vai treinar hoje à tarde, quarta-feira à tarde, quinta-feira o Atlético trabalha pela manhã, na sexta-feira trabalha pela manhã, no sábado o Atlético trabalha pela manhã e o voo fretado que vai acontecer à tarde. Ainda hoje estava me ligando com o companheiro lá. Companheiro não, ele é engenheiro, eu mexo no rádio, ele mexe na engenharia. Meu filho e tal, não teve jeito, mas não teve, o Flamengo também alterou a programação. Os dois vão chegar no sábado por aí, vamos sentir o drama. E o jogo que vai ser às 3 da tarde lá, 4. Me disse que está até muito calor lá, que para domingo a previsão de uma temperatura mais amena. Então, de momento, é esse o Galo, vitória apertada e dorme na liderança, né? Esperando o Cruzeiro amanhã, que joga em casa. Tinha todo um murmurinho aí nos últimos dias com relação à reclamação, a CBF querendo fazer toda a sua festa antes, Giovana, vão ter que chegar 3 dias antes, não sei o quê, treinamento, entrevistas, etc. O Atlético já tinha toda a dificuldade logística e a gente sabe que a polêmica vem se arrastando há alguns dias sobre onde cada um dos clubes gostaria que fosse o jogo. Curiosamente, depois da nota que a CBF soltou ontem, autorizando os clubes a chegarem não mais, né, nos 3 dias anteriores e podendo chegar na véspera, como vai ser o caso do Galo, o Flamengo também anuncia essa mudança de que deve viajar no sábado. É tudo muito interligado, tudo muito curioso que está acontecendo nessa final da Supercopa, né? Ai, com certeza, parece que é realmente um caos mesmo que acontece, falta de organização, parece, da CBF, e aí os clubes não tem muito mais o que fazer, é muito melhor você treinar no lugar que você está acostumado a treinar, na sua casa, tranquilo, e aí depois ir pro jogo um dia antes para poder sentir realmente o clima da partida, que é o que vai ser feito no sábado. Só pra gente fechar então, falando sobre esse time do Atlético, tinha muito torcedor desde a chegada do Turco, que tinha muito medo do que ele ia fazer, ele estava tentando algumas peças, não estava funcionando muito, mas no fim das contas, ao que parece, a única mudança realmente no time vai ser em relação ao Diego Godin, né, que vai entrar no lugar do Júnior Alonso, que saiu. Fora isso, provavelmente vai ser a base realmente do ano passado mesmo, que vai ser titular contra o Flamengo, né, Pedro? Tem uma situação pintando aí, acho que é coisa para um médio prazo, né, para algumas semanas, mas o Atlético tem consolidada a sua dupla de volantes. Alan e Jair, na minha opinião, são incontestáveis nesse momento. Mas dependendo do perfil do jogo, o Otávio vai ser muito útil, porque ontem ele demonstrou uma característica de desarme que os dois têm, mas não são as prioridades, não são as primeiras características, né? Nem de Alan, nem de Jair, que tem a qualidade do passe incontestáveis, né? E o Otávio foi muito bem nesse quesito desarme, né? Acho que a estreia dele deixou boas impressões, vai ser um jogador para correr por fora nessa posição. Por outro lado, Giovana, o Tietê acho que não tá ainda na temporada 2022. Roberto falou uma coisa no jogo passado que é o seguinte: quando joga com os titulares, ele é outro, né? Outro comportamento. Com esse time alternativo ainda deixa um pouco a desejar na hora de chamar a responsabilidade. Então acho que o Otávio pode ganhar alguma disputa ali, pelo menos com o Tietê, para ser esse terceiro correndo por fora ali, enquanto o Alan e Jair estiverem jogando. E o Bruno Henrique, no jogo contra o Madureira hoje, vai fazer a sua estreia em 2022, o Flamengo preparando o time aí pro fim de semana. Jogo da decisão da Supercopa que o Atlético, Giovana, Pedro, que vai voltar ao treinamento à tarde. Eu achei curioso ontem, entre os jogadores que estiveram no banco dos titulares, não estava o Godin
e não estava o Zarate, jogadores que foram poupados até em termos de banco. É que o Godinho, em termos de defesa, não havia tanta necessidade. O mesmo acontecendo no Zarate, jogador de meio campo, tinha estreia ontem do Otávio. Jogadores voltam aos treinamentos à tarde, lembrando que o Atlético, engraçado, vem em jogos seguidos de jogos, viagem 4, domingo, sábado, domingo, Campeonato Mineiro, essa coisa toda, mas agora tem uma folga. O Atlético joga domingo e aí será Flamengo-Cuiabá. Aí é a decisão da Copa, da Supercopa. Depois o Atlético volta a jogar somente no sábado, dia 26. Vai para Pouso Alegre, dia 26. E depois, 10 dias depois, o Atlético vai jogar o clássico contra o Cruzeiro. Uma folga na tabela aí para um treinamento maior. Como já adiantou o técnico El Turco, o Tony, na sua entrevista coletiva de ontem, vamos ter 4 dias para preparar o Atlético, o trabalho físico. Não existe jogador titular em termos de recuperação dele, mas no seu Vargas, que é uma situação, não existe ainda uma previsão de retorno do Vargas. Aquele problema voltou da seleção chilena com um problema no joelho. Então, o trabalho físico, bola, mas na cabeça dele já tem o time do Galo, que vai ser, claro, tirando o quarto zagueiro que foi para o futebol da Rússia, o Júnior Alonso, vai ter o Godinho titular contra o Flamengo. O restante do time será aquele que foi campeão da Copa do Brasil e também campeão brasileiro. Os jogadores do Atlético trabalham até sábado, voo fretado para Cuiabá, no jogo às 4, hora nossa, 3 da tarde, que vai ser o sufoco. E olha, a decisão do Flamengo vai muito. Nós tivemos contato com o pessoal do Rio, companheiro que faz cobertura da CBF. A decisão tomada em função do calor. Seria uma loucura ficar treinando, vai treinar no Rio de Janeiro. A exemplo do Atlético viaja no sábado e eu volto às 6 no debate. Até lá.